Gracias, muy buena tarde para nosotros que estamos aquí en el norte de América, para nuestras queridísimas amigas del sur, buena noche. Y pues nos encontramos en una edición más de lo que significa este encuentro, como siempre lo hemos hecho, tan amoroso, tan de acompañamiento, pero siempre llevándonos a una reflexión y a una crítica a partir de una temática que elegimos previamente o que da continuidad a lo que quedamos en la exposición atrás. Pero esta tarde, noche, vamos a hacer algo también diferente. Hoy tenemos, dentro de lo que significa este encuentro de diálogos por ellas, dos grandes amigas invitadas, ambas brasileiras, y que conjuntamente con nuestra querida también colega Isabela Frade, que nunca falta a nuestras mesas de conversa, hoy vamos a dialogar, a platicar en torno a dos interesantísimos proyectos que nos van a presentar o que en los que tienen participación de alguna manera, son proyectos de vida, son proyectos de lucha, aunque no definidamente como un proyecto académico, por ejemplo, para el primer caso, ¿no? Que nos acompaña Michelle Meneses. Michelle Meneses nos hablará de lo que significa ese encuentro con la salud popular, que en realidad, como ella misma precisa, no es un proyecto, sino más bien es un movimiento popular en salud que está motivado, que está inspirado en un colectivo para hacer, para transformar en lo que se llama la educación popular y que precisamente tiene como objetivo incidir en ese control social de la salud, que es una instancia, digamos, sobre el sistema de salud único en Brasil. Se antoja indiscutiblemente para una tarde, para una mesa de mucho diálogo. Su servidora Elizabeth Buenabad no se va a extender en las presentaciones. Yo pediría a ambas panelistas de esta tarde, si quieren agregar algún dato también personal, lo puedan hacer, pero sobre todo para que podamos escuchar precisamente sobre esta instancia de participación popular que se caracteriza por hacer un trabajo de campo junto a las personas, por esa emancipación popular, por ese hacer en la defensa de salud. Y por otro lado, ni más ni menos que contamos con otra gran amiga, con la doctora Vanderleia, la Odette. Ella es investigadora, profesora en la Universidad Federal de la Frontera Sur, maestra, doctora en filosofía. Y como yo dije, en el momento que tengan la palabra, podrán agregar algo que yo no esté diciendo a su vasta trayectoria. Entonces, para no robar más tiempo en esta dinámica de esta tarde-noche, ellas gozarán sobre unos 15 minutos cada una para exponernos sus proyectos, un tiempo máximo, y abriremos la ronda para empezar ese diálogo, ese debate y esas reflexiones colectivas. Hoy no somos tantas, pero sí siempre con mucha fuerza, con mucha voz, con mucha enjundia, con mucho cariño, haciendo de este espacio que nos ha generado tan maravillosamente nuestro coordinador general de la red Diálogos en Mercosur, en este apartado, Diálogos por ellas, en la que verdaderamente es un privilegio gozar y aprovechar este espacio de comunicación pública. Muchas gracias, Michelle Meneses. Bienvenida a esta edición y pues no tomo más la palabra, dejo el micrófono contigo, con vosé, para poder escuchar de qué va y de qué trata este movimiento. Muchas gracias, bienvenida. Graças, Eli. Vou falar em português. Eu não sei se a Vanderleia quer iniciar e depois eu coloco do movimento, porque daí a gente vai para a formação e depois movimento, ou eu falo do movimento e depois a formação. O que tu prefere, Vanderleia? Pode falar do movimento, acho. Depois a gente articula aí, pode ser.
Tá, então tá. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, né? Com a Isabela, com a Elizabeth, agradecer a coordenação aí do Túlio, a querida Vanderleia, né? Companheira de sempre. Então, né? Trazendo um pouquinho do nosso... Eu acho que, como o Diálogos ele é internacional, né? Contextualizar em relação ao Sistema Único de Saúde. No Brasil, a gente tem, então, o nosso sistema público de saúde, que é o SUS, e dentro do SUS, a gente tem duas legislações básicas que determinam como que esse sistema vai funcionar. Uma é a Lei 8.080, né, que vai dispor de como que o SUS tem que funcionar, né, de como que o SUS se dá na prática, né, quais são os seus princípios, quais são as suas diretrizes orientadoras. E a outra lei, né, que dispõe também sobre o Sistema Único de Saúde, é a Lei 8.142, que vai falar sobre a participação da comunidade dentro desse Sistema Único de Saúde. Então, é a lei que diz que a população tem que participar, né, desse Sistema Único de Saúde para fazer o seu controle, a sua fiscalização, a sua luta pelo direito da saúde. Porque no Brasil, né, temos na Constituição Federal o direito à saúde, que é dever do Estado, né, de todas as instâncias, né, desde o município, o Estado e o governo federal. Então, dentro dessa instância, né, do controle social, é onde o movimento de educação popular aqui em Rio Grande, ele tem se afirmado muito mais, assim, além de outras instâncias, né, junto da comunidade, mas dentro do Sistema Único de Saúde, ele participa dessa instância de controle social, que é uma instância deliberativa, que é uma instância que defende, né, o Sistema Único de Saúde, só para vocês entenderem, principalmente quem não é do Brasil, né. E aí o Movimento Popular de Saúde, né, que é o MOPS em Rio Grande, ele é articulado, a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular, então ele segue princípios freirianos, né, ele segue o princípio da horizontalidade dos saberes, então participa desse movimento desde profissionais de saúde, pessoas sem formação acadêmica, cuidadores populares, né, então, rezadeira da comunidade participa dentro desse movimento, e dentro dele há um diálogo de saberes, onde ninguém se sobrepõe a outra, a fala do outro, ao diálogo do outro, né, a anunciação dessa outra pessoa. Então, ele é um movimento que ele tem uma circularidade em relação aos seus saberes, né, e a partir desses saberes construídos coletivamente é que ele vai delimitando as suas lutas, principalmente na defesa desse Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque a gente entende que defender a saúde, o direito à saúde, defender o nosso Sistema Único de Saúde, é defender uma melhor qualidade de vida para as pessoas, é defender a democracia, né? É defender os princípios democráticos da sociedade. Então, por isso que a gente tem se embasado mais na luta, né, dentro do controle social, só para vocês terem essa contextualização. Além disso, né, o nosso movimento, ele faz várias ações, assim, a nível tanto da cidade do Rio Grande, como no resto do estado, assim, articula com o país também, né, fazendo formação para o controle social, para outros atores, né, que participam junto desse controle social. Uma formação bem importante que nós fizemos foi em relação à Covid, no início do ano passado, né, em janeiro. Então, nós fizemos, inclusive, com a Vanderleia, que a universidade também participou concomitante, né, ao nosso movimento, que foi uma formação para pensar em estratégias populares de prevenção e controle do coronavírus, né? Como que a gente ia fazer isso na comunidade? Então, nós fizemos todo um projeto, né, junto da universidade, mas partiu do movimento e do controle social do SUS, para pensar possibilidades de fazer essa prevenção do coronavírus, né? Visto que muitas determinações a nível de Estado, e sobretudo no Brasil, né, onde a gente não teve
um controle epidemiológico, onde a gente teve, inclusive, negacionismo, né? Fake news, indicações de medicamentos não comprovados cientificamente, nós voltamos para a comunidade e precisamos pensar junto das comunidades como que a gente faz uma prevenção dentro da realidade, de acordo com a realidade daquelas pessoas, né? Então, essa formação foi bem importante no sentido de dialogar com as pessoas as questões da Covid, mas não só da Covid, tudo que se atravessa em relação à sociedade, né? Por exemplo, a questão de alimentação, né? Porque a pessoa se não saía de casa, como que se alimentava, né? Ou se saía de casa, como que foi reorganizado isso na sua comunidade, né? A questão do isolamento, a questão dos sinais e sintomas, a questão da imunização também, né? Então, todo esse diálogo a gente fez junto dessa formação. Além disso, a gente faz várias outras atividades, né? Uma delas é a Tenda do Afeto Popular, que é uma atividade bem potente, assim, do nosso coletivo, né? Do nosso movimento, onde a gente vai nas comunidades, né? Nos bairros da sociedade e faz práticas de cuidado. Que práticas são essas, né? O reiki, que é a imposição de mãos, né? Com a imposição de energias, atividade do lava-pés, né, que é o escalda-pés, que se coloca uma bacia, onde as pessoas colocam os pés, a gente coloca pedras, ervas aromáticas, massoterapia, e junto com essas práticas de cuidado e outras práticas de cura, né, rezo, benzeduras, e junto com essas práticas de cuidado, a gente sempre faz diálogos em relação ao que a pessoa está vivenciando, né? Em relação ao que aquela comunidade está precisando, em relação à realidade daquele momento, né? Por exemplo, na última atividade, antes da pandemia, a gente fez uma atividade junto com uma festa de Natal de uma associação de bairros, né? Onde a maioria das pessoas eram jovens e crianças. E a gente até pensou assim, como que a tenda vai ser boa para essas crianças, né? Para esses jovens. E eles adoraram, assim, eles vieram para a tenda, e aí primeiro veio né? Mais tímido, assim, eu queria fazer o escalda-pés. Aí a gente foi lá, fez o escalda-pés nele, conversou que aquilo era uma prática de cuidado, que além desse cuidado, né, existem outros, que a gente pode lutar, né, por vários cuidados dentro do Sistema Único de Saúde, que era importante, né, dialogar com o posto de saúde, com a unidade de saúde. E aí, daqui um pouco, vieram mais 5, assim. E aí, eles foram chamando uns aos outros, né? Então, uma atividade que não era prioritariamente para crianças e jovens, a tenda virou de cuidado para a criança. E daqui um pouco, uns estavam cuidando dos outros. E aí, o outro já explicou, tu tem que colocar o pé assim, as bolinhas ali embaixo para tu massagear. E eles estavam, então, se proporcionando cuidado, né? E esse é um dos objetivos da Tenda do Afeto. Dialogar sobre cuidado, mas fazer com que as pessoas também tenham esse autocuidado, né? Não tirando a responsabilidade do Estado, né? É sempre importante falar isso, assim, a gente faz cuidado, a gente quer lutar por cuidado popular, mas dentro da responsabilidade do Estado, que as pessoas possam escolher que tipo de cuidado que elas querem, e que isso tenha no Sistema Único de Saúde, e principalmente que tenha esse respeito a esses saberes, né? Que o cuidado popular tenha o mesmo respeito do cuidado do médico da unidade, da enfermeira da unidade, né? Que tem esse diálogo, esse respeito e essa luta, né? Pela qualidade de vida, porque tudo, no fim, é qualidade de vida, né? É promoção de vida. O que mais? Deixa eu dar uma coladinha aqui. Tem a tenda, então, tem a questão da saúde. Além disso, né, o movimento ele se articula bastante com outras frentes de luta, né? Então, nós participamos da Frente Brasil Popular, que é uma frente composta por vários sindicatos, associações, partidos políticos da esquerda, pela luta da democracia. Então, o movimento se articula por essa via também. Além disso, participamos da organização, né, das conferências de saúde, então, que são instâncias onde a gente
discute a política pública de saúde e formula, né, essa política pública de saúde. A última que teve foi a política de saúde mental a nível municipal, onde o movimento, então, ele se fez presente tanto na organização, na relatoria, e agora, nesse final de semana que vem, dia 8, 9, 10, sexta, sábado e domingo, a gente vai estar, né, na Conferência Estadual de Saúde enquanto movimento, né, levando as demandas do município do Rio Grande, e que são instâncias, né, do Sistema Único de Saúde também, junto dessa lei aí, 8.142, né, onde a gente faz a política pública de acordo com a nossa realidade. Então, são espaços democráticos e importantes, né, para a formulação das políticas públicas e da defesa, né, da saúde. Fazemos, então, formações, né, temos várias pessoas ali auxiliando, né, em projetos de extensão. Outra coisa interessante também, que eu gosto de pontuar, porque como a gente vem dessa perspectiva da educação popular e a gente adentra também a universidade, a gente tenta colocar, né, resumos em espaços acadêmicos, artigos, né, em espaços acadêmicos que tragam essas pessoas com os seus saberes populares para dentro da universidade. Então, além dessas publicações, né, científicas, a gente faz com que essas pessoas apresentem esses trabalhos, né, se coloquem dentro desses espaços para ter esse diálogo efetivo de compartilhamento dos saberes. E, além disso, quando possível, né, porque a gente entende essas questões mais acadêmicas, muitas vezes não permitem, né, sobretudo em artigos, que pessoas sem formação estejam nesses artigos, né? Então, a gente tenta sempre publicar, né, em livros ou em outros espaços que permitam, né, as pessoas sem formação acadêmica estar junto, né? E um desses foi na semana retrasada, que foi a mostra da Fiocruz, onde a gente conseguiu, né, colocar todas essas pessoas com seus diversos saberes e práticas, né, que são os doutores de experiência, né? São as pessoas que são doutores também, são expertises nas suas experiências de vida, estavam todos lá, né? Conseguiram entrar, conseguiram se colocar também como autores, porque não tinha essa necessidade da especificidade acadêmica, né? A titulação acadêmica, né? E são rompimentos, assim, e brechas que a gente tem tentado, enquanto coletivo, tensionar e pensar, né, outras formas também de anunciar o científico, né, e essas ciências, porque a educação popular é uma ciência, né, o cuidado popular é uma ciência também. São ciências de diversos aspectos, né, que precisam ser respeitadas e problematizadas, anunciadas, né, nesse âmbito, né. Não sei como é que está o tempo, senão eu vou falando. Tenemos unos 4 minutitos, pero si quieres podemos hacer una segunda ronda y podemos darle la palabra, puede ser, para ir dinamizando. Puede ser. Gracias, Michele, muchas gracias. Entonces, obrigada. Vamos a dar la palabra a la doctora Vanderleia. Por favor, adelante para que escuchemos. Gracias. Y la bienvenida a nuestra colega, amiga, que comparte este espacio también de Diálogos por Ella. Ha llegado por aquí Liliana Barrera, quien siempre también nos acompaña. Bienvenida. Adelante, Vanderleia, por favor. Boa noite, boa tarde, boa noite, não sei, a todos que nos acompanham aqui, e um especial a Elizabeth e a Michele, que também, a Isabela, o Túlio, pessoas queridas aqui, uns que a gente já conhece, outros que estamos conhecendo há pouco. E para nós aqui é uma alegria poder compartilhar com vocês um pouco das experiências que a gente tem aqui. E seguindo um pouco o que a Michele traz, no ano passado a gente comemorou o centenário de Paulo Freire, e ele é uma grande referência, né, dos movimentos populares, da educação popular em saúde aqui no Brasil. Na educação como um todo, ele é o patrono da educação no nosso país,
e no campo da saúde a gente tem ele como essa grande referência, onde ele sempre traz para nós essa ideia de que educar não é simplesmente transmitir conhecimentos, mas estabelecer diferentes possibilidades para sua construção através de uma relação dialógica, problematizadora e participativa. Eu não sei se vocês estão enxergando que eu estou passando uns slides para ajudar. Certo. Então, nessa perspectiva que a gente vem trabalhando, eu vou trazer um pouco de algumas questões gerais, porque a gente atua aqui na interação entre o curso de medicina, que é um curso novo de ampliação das escolas médicas, e a interação é um curso todo ele vinculado ao Sistema Único de Saúde e às comunidades aqui da região, e também o programa de residência multiprofissional em saúde, que nasceu dentro de um complexo hospitalar público aqui no Rio Grande do Sul, que é o Grupo Hospitalar Conceição, e que se descentralizou e que depois foi assumido aqui pela nossa universidade num município do interior aqui do Rio Grande do Sul. A Michele mora no sul do nosso estado, né, em Rio Grande, e eu moro aqui no norte do estado, em Passo Fundo, que é na outra região, no outro polo do nosso estado, né? Então, a gente atua com bastante coisas em comum. A gente tem uma questão muito importante nesse contexto que a gente vive, que é uma era de incertezas, de momentos muito complexos, né, não só com a pandemia do coronavírus, mas com o conjunto de questões que a gente vive no nosso país. A gente teve um processo de enfrentamento à Covid de forma necropolítica, né, permeado aí por um conjunto de questões, e os conselhos de saúde e os movimentos sociais foram, junto com a ciência, foram a força da resistência em defesa da vida, né? E aí eu vou trazer bem rapidinho, assim, essa força que os movimentos sociais trazem, né? Seguindo na mesma linha que a Michele trouxe aí, com o Movimento Popular de Saúde, trazendo nós temos, do ponto de vista público institucional, o Sistema Único de Saúde, que foi uma conquista da luta pela reforma sanitária no nosso país, e a gente tem isso conquistado em lei, um sistema público universal de acesso a todos, e os movimentos sociais seguem lutando, né, e fortalecendo esse sistema público, em momentos que precisa ter outras conquistas, né, que se aliam à luta pela saúde, como a educação, a habitação, a luta pela terra, pelo direito às cidades, enfim, a água, que são questões que contribuem para que a gente possa ter mais saúde, são questões fundamentais que vêm dos movimentos sociais populares do nosso país. Tem também a dimensão das práticas populares de atenção à saúde, que se articulam também com as práticas integrativas e complementares, que é uma política nacional que a gente tem dentro do SUS, e também a dimensão do projeto de desenvolvimento sustentável popular, né? E aí, dentro desse sentido, a gente tem nos movimentos sociais um processo de uma dimensão terapêutica, onde o modo de cuidar, de fazer as lutas, de organizar os processos, ele também tem uma dimensão educativa e terapêutica, de cuidado com a vida, com as pessoas, né, como a Michele já falou. Temos também uma dimensão educativa do processo de construção das lutas, das ações de saúde e também dos processos formativos que são desenvolvidos. Uma dimensão ética de construção de novos valores que se articulam aí com a construção da solidariedade, da vida, da cooperação, enfim, dos trabalhos coletivos, e uma dimensão social e política de luta mesmo, de resistência frente a todas as situações que ferem a vida ou que colocam de dominação, de alienação, de exploração. E aí a gente tem, do ponto de vista do acesso aos direitos, a luta pelo SUS e a defesa
fundamental, né, do Sistema Universal de Acesso à Saúde e de garantia para que a gente avance no sentido da implementação do Sistema Único de Saúde como esse sistema público equânime que defende a perspectiva da integralidade e da equidade na atenção à saúde para toda a população. A gente, do ponto de vista das práticas populares, a gente tem visto as lutas, né, os movimentos trazendo o cuidado em saúde, né, a ancestralidade, os saberes dos povos originários e também as questões da cultura popular, da ritualidade, da mística, entrelaçadas, né, nesse processo. E a gente tem também, do ponto de vista dos movimentos, uma forma de pensar o cuidado que se dá a partir da transformação da realidade, da transformação das relações humanas, de um processo que, ao mesmo tempo que cuida, educa, né? Então, sempre é um processo circular, em espiral, onde a gente, ao cuidar do outro, a gente também é cuidado, ao desenvolver um processo educativo com o outro, a gente também aprende, e esse processo ele é permeado, sim, por essa abordagem da educação freiriana, da emancipação social e política dos povos. E, do ponto de vista terapêutico da saúde, a gente tem trabalhado com um conjunto de práticas que são feitas em comunidades, em grupos, em movimentos sociais, com uma dimensão terapêutica, educativa e terapêutica, onde o acolhimento, a capacidade de escuta, de respeito das pessoas é um aspecto fundamental. O diálogo é a base da relação que se estabelece, seja no processo de cuidado, seja no processo educativo. A busca de saúde também com uma visão ampliada, né, dos determinantes e condicionantes sociais da saúde, como resultado das condições de vida e, ao mesmo tempo, do equilíbrio e da construção de novas formas de viver. O vínculo, a conexão entre os grupos, as comunidades, os territórios, aquela ação que se dá na construção conjunta nos territórios, que integra também a articulação com o sistema público e também o reconhecimento, a valorização daquilo que as comunidades produzem, constroem e têm de potência. O acompanhamento, e a gente tem nessas práticas que elas são reveladoras de que os territórios de vida eles são muito mais amplos do que aquilo que os serviços de saúde conseguem dar conta diante também das dificuldades que a gente tem de financiamento no sistema de saúde, e elas sempre apontam a necessidade de pensar a saúde a partir de uma dinâmica complexa da vida, porque o conjunto de práticas elas se centram na vida, na defesa, na preservação, na promoção e recuperação da vida das pessoas. E também elas trazem no processo de cuidado o ser que se apresenta, né? E nas suas singularidades, nas suas diversidades, nas suas questões, né? Que são a base da construção do acolhimento do humano que se coloca, que se apresenta. E trazem sempre o acolher, tanto é que as tendas do afeto, já no nome já dizem, né, esse acolhimento, esse afeto, esse respeito ao cuidado com a vida e com as pessoas. E, ao mesmo tempo, também tem essa dimensão de uma luta maior, de um projeto de sociedade, em que, para poder ter saúde, é necessário construir projetos de desenvolvimento centrados na vida, na defesa da vida, num novo modo de viver, que trazem agroecologia, alimentação saudável, qualidade de vida no campo, na cidade, o repensar ou como dizem os povos latino-americanos, o bem viver, trazendo aqui também esse conceito que nós conquistamos na nossa Constituição Federal, que é resultado de condições de vida, né? Que a saúde tem a ver com as condições de vida da população. E, ao mesmo tempo, os movimentos
em especial o MST, traz a saúde como a capacidade de resistir, lutar contra tudo aquilo que oprime, que explora, que discrimina, que violenta e que fere a vida. E também dialoga com a Agenda 2030 da Organização Mundial de Saúde, com a determinação da saúde como políticas, a saúde como política que perpassa o conjunto das demais políticas públicas. E também busca superar esse distanciamento, esse abismo que muitas vezes tem entre trabalhadores e usuários, ou entre gestores e trabalhadores. Busca também superar essa compreensão tradicional da educação como transmissão de conhecimentos e constrói uma perspectiva da educação popular em saúde crítica, solidária, dialógica, que a gente aqui no Brasil chama de educação popular, de educação libertadora, de pedagogia crítica, enfim, há um conjunto de elementos e que parte do método da ação, reflexão e uma ação transformadora, né, que traz uma análise crítica, que traz a boniteza da vida, das relações, constrói um processo de consciência e de análise crítica do contexto atual histórico e também contém metodologias participativas e uma visão mais integradora, mais ampliada, em que a gente busca a compreensão no processo de construção do conhecimento com o corpo inteiro, como Paulo Freire dizia, né? Não só com, ou como Spinoza também nos traz, né? De que o corpo todo é que produz aprendizados, e não só a racionalidade. Também a gente traz essa abordagem, né, de que não é, do processo participativo democrático como exercício cotidiano e conquista cotidiana da vida das pessoas, porque a gente não constrói a democracia sem a participação ativa das pessoas. E aí, dentro do Sistema Único de Saúde, que é um sistema público que atende mais de 200 milhões de brasileiros, da vacina até o transplante, da promoção da saúde, até aquilo que de mais especializado precisa ter numa UTI, enfim, nos processos hospitalares. Então, a partir desse sistema que é público e que é universal e que garante essa atenção nos diferentes pontos das redes de atenção à saúde, a gente também conquistou uma política específica, né, que a Michelle também trouxe, que é a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, e que a gente vem buscando integrar a implementação dessa política nos municípios, a partir de projetos de lei que integram essa política com as práticas integrativas, né, como o reiki, a massoterapia, enfim, a auriculoterapia, dentre outras que a gente tem. Então, a base dessa nossa política é o diálogo, né, a construção dialógica das relações de cuidado e também de formação, de gestão e de participação social. É a única política que tem dentro dos seus princípios a amorosidade, naquele princípio fundamental que o Paulo Freire trazia, né, de que a construção da amorosidade enquanto princípio orientador de uma política pública é a gente realmente reconhecer que para poder cuidar do ser humano, para poder cuidar da vida, a gente precisa ter um amor incondicional ao ser humano e ao mundo, para poder cuidar, para poder desenvolver processos educativos e também para poder transformar aquilo que fere a dignidade humana. A construção compartilhada do conhecimento, a emancipação dos sujeitos envolvidos, o processo de problematização e a construção de um projeto democrático e popular de sociedade perpassa como princípio orientador desta política. Então, isso é bem importante aqui, porque está dentro de uma política específica do Sistema Único de Saúde, né? E também se integra com a educação permanente em saúde, que é aqueles processos de formação que se dá no serviço, no mundo do trabalho,
entre trabalhadores, gestores, no cuidado, na gestão, no controle social e nos processos de formação. E aí, aqui a gente foi desenvolvendo um conjunto de atividades, de ações aqui, que integram um pouco, enquanto projetos de extensão, e também, hoje, a gente tem aqui no município um projeto de lei para poder integrar dentro do SUS, aqui no município, a articulação entre as práticas integrativas e a política da educação popular em saúde. Aqui vocês vão ver algumas fotos. A Michele esteve presente aqui conosco em algumas das ações que a gente fez. Foi um projeto que se desenvolveu no nível municipal, regional, estadual, nacional e também internacional, que a gente também tem um livro publicado aí, atividades educativas, né, de forma circular, a articulação com as dimensões da arte, da cultura. Aqui é uma das práticas de cuidado, com uma das nossas grandes mestras, que é a doutora Vera Dantas, que é com o banho de som, né, com as taças tibetanas. Aqui também a gente tem as atividades de formação, com um dos formuladores também dessa nossa política, que agora vai ser homenageado, né, na defesa do SUS, o José Ivo Pedrosa. Aqui foram atividades do colóquio mesmo, né, e também do EDPOP. O EDPOP SUS foi uma grande ação de formação dos agentes comunitários de saúde no Brasil. Mais de 80 mil agentes comunitários de saúde foram capacitados a partir desse processo da educação popular em saúde. Aqui foi uma atividade que a gente desenvolveu junto com escolas de assentamentos rurais e de defesa do meio ambiente, justamente numa área de preservação ambiental, junto com a comunidade e as escolas. Tinha mais de 600 crianças e jovens. Aqui foram outras atividades que a gente faz junto com os estudantes de medicina em comunidades indígenas, né? Aqui a gente faz uma atividade que é o Hospital do Ursinho, né? Desenvolvimento de atividades lúdicas com as crianças. Aqui são feiras de saúde que a gente desenvolve, agora a gente está retomando, porque com a pandemia a gente teve que parar. Aqui foram também em praças, enfrentamento à violência contra as mulheres e a discussão da saúde. Aqui foram também atividades e vivências e oficinas que a gente desenvolveu junto com pessoas com deficiências, em instituição que acolhe e atende aí tem jovens, crianças e adultos também. Também temos aqui atividades de vivência junto com a rede, né, com o Serviço de Saúde do Sistema Único de Saúde. Aqui foram atividades com crianças, também de prevenção das arboviroses, né, que também ações que a gente tem integrado junto com um projeto nacional. Aqui é junto com comunidades remanescentes de quilombos, né, que a gente desenvolveu atividades de valorização da cultura de cuidado junto com a comunidade. Aqui foram as conferências de promoção da equidade no SUS, preparatórias à nossa Conferência Municipal de Saúde, a participação social no SUS, que a Michele também falou. A gente desenvolve assim uma participação bem importante, agora estamos num processo, esse aqui foi das conferências anteriores, né? Agora para o próximo ano a gente vai estar envolvido organizando a Conferência Nacional de Saúde. E aqui é o programa de residência multiprofissional em saúde que acontece na atenção básica. Ele é um programa institucionalizado de pós-graduação, né? É uma das modalidades na pós-graduação. Aqui no Brasil a gente tem a modalidade estrito sensu, né, com mestrados e doutorados, que é uma formação para docência e para pesquisa, de pesquisadores e docentes. E do ponto de vista de especializações, a gente tem ou no lato sensu, a gente tem a modalidade de especialização, aperfeiçoamento e residências. As residências são uma modalidade de formação na área da saúde muito potente, que forma especialistas das diferentes áreas da medicina e também de forma multiprofissional, né? Aqui nós temos
Doctora, 40... le interrumpo, le voy a ir pidiendo que ajustemos con el tiempo para que podamos Sim, abrir la sim, ronda de sim. debate. Muchas gracias, qué amable. Certo, então, vou falar bem rapidinho, mostrando aqui para vocês de um jeito bem rápido as fotos, que eu acho que é o jeito que fica mais visível aqui, né? A gente teve a formação de residentes que são profissionais da saúde já formados e que vêm se especializar na atenção básica dentro do Sistema Único de Saúde, no município de Marau, que é um município pequeno aqui da nossa região, e aqui vocês estão vendo o alimento é uma das bases, né, da cultura italiana que tem nessa região, e a gente já tem mais de 11 residentes formados pela interação com o GHC, 15 pela nossa universidade, todos atuando no Sistema Único de Saúde, através de um processo de formação em serviço, né, onde os residentes passam de manhã, de tarde e à noite em atividades. E aqui tem as fotinhas de um livro que a gente vai lançar agora, início de maio, que a gente construiu e produziu junto com os residentes, né? Aqui as fotos foram produzidas por uma enfermeira, as fotos não, os desenhos por uma enfermeira que foi residente, né? E aqui vai trazer, então, quem quiser conhecer um pouco mais, a gente tem aqui na primeira sessão uma análise mais dos desafios do contexto da formação no SUS. A sessão 2 é da manuscritos, né, sobre reflexões sobre a dinâmica política pedagógica da residência em saúde, e na sessão 3, saberes que emergem no cuidado em saúde e na atenção básica a partir das singularidades que tem nos territórios. Então, assim, para ir fechando, né, esse nosso processo formativo, ele se dá no serviço, ele se dá na universidade, ele se dá na rua, se dá no conjunto das ações e se dá na vida. E aí, o grande desafio nosso do campo popular é que a gente construa mesmo uma sociedade solidária, acolhedora, que produza emancipação, cuidado integral e vida digna para todos. Eu não sei se eu consegui desligar aqui a apresentação. Sí, cómo no. Muchísimas Desculpe gracias. me alongar um pouquinho aí, mas era para poder conhecer assim um pouco mais esse nosso trabalho. No, excelente, excelente ambas presentaciones. Nos quedamos cortos con el tiempo en realidad para poder comprender un poco más todos estos planteamientos, pero indiscutiblemente que ambas presentaciones nos provocan también, más allá de los reconocimientos, preguntas, reflexiones, cuestionamientos, ¿no? Precisamente creo que podemos alimentar y retroalimentar a partir también de las intervenciones, tanto de la doctora Isabela Frade, quien además ha trabajado, como sabemos, desde la ancestralidad, cuestiones que tienen que ver con algo que ha referido muy importante y que siempre queda fuera de las formaciones de distintas disciplinas, el tema de las artes, ¿no? Y que cuando hablamos para población indígena, desvalorizamos, como se dice, como nos dijera, recordando muy bien el poema de los nadies, ¿no? En el sentido de Eduardo Galeano, que no es arte, hacen artesanía. Los pueblos indígenas no hacen arte, no hacen conocimiento, no profesan religiones, profesan todo lo que tenga que ver con cuestiones de brujería, de hechicería, en fin. Yo creo que ella puede hablarnos muy bien, Isa, a partir de lo que provoca esto. Y por otra parte, es extraordinario y les presento, digamos, desde su formación a Liliana, amiga colombiana y de Tunja, y quien es especialista también en estos temas, digamos, de lo que es precisamente en estos diálogos de saberes o conflictos entre saberes, por ejemplo, entre el derecho consuetudinario, el derecho positivo y los temas que hoy en día y que por ahí vamos transitando a la llamada salud intercultural. Entonces, está puesta aquí la exposición, no sé quién desee, si Isabel o Liliana, comenzar con algunas dudas, preguntas para nuestras panelistas de hoy en la tarde. El micrófono es suyo. Adelante, Isa.
Eu quero cumprimentar a Vanderlei e a Michele. Essas coisas me enchem de esperança, de encantamento. Eu estou maravilhada com a ação da educação para a saúde, educação popular, esse vínculo que vocês geram entre as pessoas, a ciência humanizada, a ciência, né, colocada em diálogo com os outros saberes, com as outras questões da vida, né? A busca pela justiça social é também uma coisa saudável. Então, tudo isso muito integrado é muito bonito. Então, assim, quando a gente vive nesse momento, né, super duro que a gente está vivendo, de enfrentamento político, quando a gente vê essa ação sendo feita ali cotidianamente, delicadamente, com lava-pés, com camas sonoras, com tudo isso, isso é tão delicado e ao mesmo tempo tão belo, tão vital, né? Então isso é muito, muito, me enche assim de esperança, assim, me emociona também, né? A gente vê a questão do afeto ali envolvendo a saúde, porque acho que é importante dizer para quem não é brasileiro que o SUS passou nos últimos anos uma grande ameaça por esse governo monstruoso e por uma visão neoliberal que vem se tornando mais forte, aí não só no Brasil, mas na América Latina, de que cada um tem que se virar, cada um por si. Então, isso é uma contramão dessa corrente, que é, peraí, ninguém está sozinho, todo mundo junto, a vida é um enlace, né? entre corpos, entre lugares, entre saberes. Então, isso eu acho muito um exemplo para nós de uma ação que coloca, né, possibilidades novas, não porque seja novo, porque ela já vem fazendo isso, né? Já conheço a Michele há algum tempo, já sei já sabia desse trabalho. Agora eu tive a oportunidade de ver melhor. Então eu parabenizo, não tenho nada que perguntar a vocês, eu tenho só que desejar mais energia, dizer aí do meu encantamento, né? E comentar com vocês muito rapidamente que eu fiz um trabalho de arte na comunidade da Mangueira, no Rio de Janeiro, e eu trabalho com cerâmica. E eu, ao lidar com a cerâmica com as mulheres, descobri que elas em casa tinham vasinhos de plantas e cada um tinha seu jardim da cura. Toda mangueirense tem no seu quintal, quando tem, né? Às vezes não tem espaço, mas bota nem que seja na bordinha da janela do seu barraco, tem ali pequenas mudinhas que cuidam sua farmacinha. E a gente vê como é importante esse reconhecimento, né? Porque não há dinheiro para comprar remédios, não há, às vezes, nem condição de você sair de casa para você fazer um tratamento. Tudo é muito árduo, né? Em algumas circunstâncias, né? Que algumas pessoas vivem, certas comunidades, especialmente no Rio de Janeiro, né? Há um isolamento, né? Das comunidades diante da cidade. Então, esse reconhecimento acho que cria canais também, né? De confiança, porque você vê também o seu saber reconhecido pelo outro, que está lá diplomado, é um médico, um doutor, né? Um pós-doutor, que traz a você ali, que reconhece e dialoga contigo de uma maneira muito afetiva e como humanos, né? Muito legal. Então, parabéns. Parabéns, es cierto porque hay grandes avances muy significativos y que contrasta mucho, ¿no? Entre lo que es la utopía cuando se pretende poner en marcha algo en reconocimiento por el otro, el tema de la otredad, el tema de ampliar, preservar, asegurar esto que es un derecho y que se ha logrado, el derecho de acceso con equidad, sin importar orígenes, de pertenencias también sociales, étnicas, culturales, a los temas de salud, pero que tengan cabida desde la universidad, en la formación de formadores de salud, pero también dentro y con la esperanza, como bien dice Isabel, se antoja interesante, se antoja esperanzador, también en los diálogos, desde luego sí interdisciplinares, pero también intersectoriales, porque no solamente
en la validez del conocimiento, sino en el sustento de lo que da a partir del reconocimiento en una inclusión de que formamos muchas sociedades precisamente en nuestros mundos contemporáneos. Y en ello yo no puedo concebir un país, yo no puedo concebir una sociedad si no es formando humanamente, pero también con todo lo que significa el arte que nos hace ser precisamente sensibles, receptivos, a partir de lo que oímos, leemos, plasmamos en la cerámica. Y no pensemos en ese arte eurocentrista o en ese arte exclusivo que alude a ciertas élites, sino lo que se genera con amor y pasión desde abajo en todas nuestras sociedades. Entonces creo que hay mucho que aprender porque lo que dice se vincula el objeto con el alma, con la salud, con la enfermedad, los mismos conceptos habría que revisarlos. Adelante, Liliana. Muchas gracias, Isabela. Muchas gracias. Adelante, Liliana, por favor. Bueno, buenas noches para todas. Llegué un poquito tarde, discúlpenme. Hemos estado también en muchos otros proyectos y se nos juntan las reuniones. Bienvenida. Las dos invitadas del día de hoy, muy chévere, excelente tu temática, lo mismo van de igual, trabajos muy elaborados. Yo les quiero contar que en Colombia, pues nosotros somos un país pluricultural, multicultural, pluriétnico, que realmente es como unir tal vez 6 países muy pequeñitos en un mismo territorio, lo cual también es un reto desde el punto de vista legislativo. Desde el punto de vista de las comunidades, nosotros tenemos comunidades reconocidas y no reconocidas. Dentro de las reconocidas hay unas que tienen su jurisdicción especial y hay otras que no, que están, digamos, inmersos dentro de lo social, pero que lo toman como una especie de subcultura, como es el tema de las comunidades negras. Ellas son, tienen ciertas participaciones políticas, digamos, en el Congreso de la República, pero no tienen una jurisdicción especial, como es el caso indígena. Y tenemos muchas otras, digamos, subculturas que no están reconocidas dentro de ninguna jurisdicción, dentro de ningún reconocimiento especial, pero de todas maneras existen dentro de nuestro diálogo social. Respecto a ello, yo he trabajado con el tema de violencia obstétrica, acceso a la salud y toda la inclusión de los conceptos de la partería dentro de la medicina occidental en Colombia, lo cual en realidad, pues a la fecha, no es muy reconocido desde el punto de vista de la técnica legislativa, esos enfoques diferenciales del reconocimiento del trabajo de la partería no existe. No hemos tenido muchísimos avances, siquiera en el concepto de violencia obstétrica, mucho menos en el reconocimiento de formas de parir, de las que no son, digamos, medicalizadas. Sin embargo, hemos encontrado desde el punto de vista jurídico una vía y es la integración de los conocimientos ancestrales de la partería por medio de acciones constitucionales que nos crean precedente judicial. ¿Esto qué quiere decir? Por medio del uso de la acción de tutela protegiendo los derechos humanos, le solicitamos a los jueces la participación de la partera en el momento del parto, de la dula en el momento del embarazo y que estos conocimientos sean reconocidos por el médico que está tratando desde el punto de vista occidental y que de esta forma la opinión de la partera pueda llegar a ser tomada en cuenta. Si bien en momentos de emergencia no lo hacen, como una cesárea de emergencia, en el caso de sufrimiento fetal, apartan la opinión de la partera, se ha logrado permitir que la partera pueda acompañar a la mujer en procesos de parto y llevarla a buen camino mientras sea posible el parto natural. Esto nos ha permitido también que nos hemos dado, digamos, un campo de reconocimiento desde el punto de vista judicial que tarde o temprano creará la necesidad de regulación legislativa, que es más o menos como hemos encontrado la vía para introducir muchas otras cosas, el aborto, incluso la misma violencia obstétrica, la ley de brazos para el caso de aborto frente al tratamiento postraumático y todo este tipo de trabajos, digamos, de reconocimiento también que se deja entrever de los derechos de la mujer con el tema cultural.
En el tema de la partería, zonas de personas afrodescendientes que son muy marcadas en el sur y en la costa pacífica de Colombia, tienen muy reconocida la figura de la partera, porque no solamente es conocimiento médico ancestral, sino que ellas hacen parte de la sociedad como lideresas y como guías, digamos, culturales dentro de esa comunidad no reconocida afro. Y eso quiere decir que la partera no solamente ayuda en el parto a los niños, sino también pare sociedad. Y eso implica también toda una cosmovisión de la sociedad como tribu. Al traer niños al mundo, conceptualizamos, traemos seres a la tribu. Y a la tribu implica que también la vamos construyendo desde el punto de vista cultural, y que esa cultura hace parte de lo que nosotros somos. Entonces, ese momento del parto, que es algo culturalmente tan cosmogónico, tan importante, tan trascendental, incluso tan, ¿cómo decirlo?, tan divino, se ha podido mantener también desde el respeto del proceso natural de la mujer sin necesidad de medicalizarlo por medio de la medicina occidental. Es obviamente una de las necesidades más grandes que tiene Colombia, el reconocimiento de la partería como profesión desde el punto de vista legislativo. Sin embargo, esos acercamientos desde el punto de vista del precedente judicial nos ha proporcionado las herramientas que la ley no nos ha otorgado para poder acceder a que la medicina occidental sea más tolerante con lo que nosotros conceptualizamos como cultura colombiana, dentro de ese inmenso número de culturas y de etnias de la que hacemos parte. De igual forma, se tocaba hace un momento el tema de cómo se ha comportado todo esto en pandemia, y yo quisiera reconocer que pandemia nos permitió demostrar que la medicina occidental no tiene la verdad absoluta. ¿Desde qué enfoque? Los partos en casa fueron muy numerosos. Digamos, acá en Colombia ya hay ciertas parteras muy reconocidas que nosotras mismas hemos buscado para nuestros procesos de parto, de embarazo. Nuestras dulas ya son enfermeras que se dedican a la profesión de dula y nos han acompañado. Y en todo este proceso de la pandemia, el uso de la partera y de la dula fue algo fundamental ante el escaso acceso del servicio a la salud occidental por el colapso de los hospitales y clínicas por los contagiados, sobre todo porque también implicaba un nivel de riesgo de contagio de la mujer en embarazo. Y eso también nos ha demostrado que la medicina occidental no tiene la verdad absoluta, que en muchos casos se medicaliza innecesariamente procesos naturales de la mujer que perfectamente se pueden hacer solo con un acompañamiento y no necesariamente con una intervención. Y pues también permitió que las parteras dieran valía en su profesión porque tuvieron la posibilidad de emitir certificados de nacidos vivos con el cual a nivel notarial pudieron registrarse los niños posteriormente. Y eso también es un reconocimiento público. El reconocimiento público de derechos es siquiera uno de los pasos más importantes para llegar al reconocimiento legislativo, desde el punto de vista de los principios de necesidad y de eficacia y eficiencia que debe tener estos procesos. Digamos que más o menos esos son los temas que hemos trabajado a nivel de medicina respecto de la medicina popular. Sin embargo, en muchos casos, como incluso la medicina indígena, no es reconocida, no les dan permiso a los mamos de acceder al acompañamiento de su paciente dentro de la medicina occidental. Sin embargo, yo quiero reconocer algo, y es que nosotros estamos en un país donde tenemos un nivel de crisis de la salud muy salvaje, donde no damos abasto, donde la gente está esperando 6, 10 meses por una cita médica, donde las enfermedades crónicas como el cáncer son casi una sentencia de muerte. Y justo en ese espacio es donde la medicina ancestral
ha abierto muchísimas brechas. Este es el caso de los indígenas Wayuu en Santa Marta, donde ellos muy difícilmente bajan hasta la ciudad a acceder al servicio, salvo que sea una emergencia realmente muy grande que no se pueda manejar. De resto, toda su medicina es interna y ningún niño Wayuu muere por desnutrición o por una enfermedad grave, porque su nivel de atención en salud desde lo ancestral es supremamente nutrido. Así que creo que en cierta forma, si la medicina occidental no lo reconozca y la ley tampoco, la medicina ancestral ha colaborado en una gran medida en el acceso al servicio de la salud de los colombianos. Diría que hasta ahí llegamos, mi querida Eli. Muchas gracias. Al contrario, Lili, muchísimas gracias porque en lo que nos vas compartiendo, en la mente de uno recorre uno también lo que es esta América Latina, indiscutiblemente, en sus coincidencias, en las cuestiones en las que compartimos muchísimo, muchísimo estas experiencias de las cuales nos fuiste manejando a partir, por ejemplo, de la partería. Una práctica milenaria que también tenemos y replicamos permanentemente en este México, en grandes extensiones de lo que ha sido denominada la Mesoamérica, etcétera. Pero cómo llega, efectivamente, ¿no? El canon de lo que es la salud institucional, cómo llega aquello que se sobrepone indiscutiblemente en una relación vertical y en donde dice, sí hay un reconocimiento a estas prácticas, hay un reconocimiento a las parteras, al sanador, un reconocimiento al chamán, pero a nivel discursivo, pero a nivel jurídico, a partir de lo que inspira el Convenio Internacional 169. Las prácticas cotidianas dejan en evidencia estas desigualdades. Y esto que nos compartes desde la misma Colombia, lo tenemos de igual modo en México a partir de la experiencia de los hospitales integrales. Cuando en 2001 hubo una efervescencia por generar modelos de salud intercultural en nuestro país, y justo aquí en Puebla era ese el sentido, que estuviera el consultorio médico y al lado la partera, el curandero, el chamán. La realidad era que eso, 20 años después, no funcionó como tal. Ha habido ciertos avances, pero no los esperados, los deseados para sociedades multiculturales, para sociedades tan diversas, ¿no? Yo creo que tenemos en este tema que creo que de algún modo a todas nos motiva a seguir en estos diálogos hechos desde Mercosur. El tiempo es el que nos gana y me gustaría, y muchas gracias Liliana, muchas gracias Isabela, si para ir ya cerrando los pocos minutos que tenemos, quisieran agregar de manera muy breve, tanto Michele como Vande, algo para cerrar esta tarde-noche nuestro emotivo encuentro que se nos hizo un suspiro gracias a lo que nos están compartiendo. Adelante. Oi. Eu penso, só pegando o que a Liliana trouxe, assim, eu estava procurando aqui um livro que eu tenho sobre parteiras, e eu lembro que no livro diz assim, para mudar o mundo é preciso mudar a maneira de nascer. Eu não lembro não sei a citação, né, quem foi que escreveu. Mas é isso, assim, a gente precisa, trazendo, né, a contextualização do parto, a gente precisa pensar em como que a gente nasce, né? E onde a gente nasce. E quais são essas formas de cuidado que perpassam o nosso nascimento. Isso vai influenciar, né, na nossa vida, na nossa comunidade. Então, assim como o parto, é preciso a gente pensar coletivamente também, né? Trazendo ali o que a Isabela colocou sobre o neoliberalismo, a gente vive, sim, numa instigação de uma individualidade,
né, de eu ser mais que o outro, de uma individualidade, de uma competitividade, em que eu tenho que ser mais que o outro, em que eu tenho que ter o melhor carro, em que eu tenho que ter a melhor casa, né? E quando a gente traz essa questão do movimento social, onde a gente tem essa perspectiva de ser coletivo, né, e de ser coletivo dentro de uma horizontalidade, não só de saberes, né, mas de andar junto, de se ajudar, de pensar outras formas de viver, volto novamente para os povos ancestrais, né, para os povos originários. A gente tem muito que aprender e que caminhar lado a lado, né, com eles para pensar outras formas de pensar a sociedade, né, as relações sociais, as relações individuais e coletivas, que a gente não diminua a nossa individualidade de ser na especificidade de cada um, mas que a gente compreenda o que é ser coletivo, né? Que eu sozinha ando bem, né? Mas com vocês eu ando melhor. É uma música de luta também do feminismo, né? Que a gente possa andar melhor, mais e mais, né? De mãos dadas, né? De pés dados, né? De corpos, mentes e espíritos mais juntas, assim, né? Enquanto sociedade. Eu penso isso, assim. Eu sempre reforço que a gente precisa aprender muito com os povos originários, a talvez, inclusive, falar menos, né? E que as nossas palavras venham com o que a gente tem no coração, né? Que sejam boas palavras, e que essas boas palavras se transformem efetivamente em ações, né? É isso, enfim. E aí, eu só rapidinho aqui, ó, eu botei uma camiseta do SUS, né? Porque precisamos lutar, né, pelo nosso Sistema Único de Saúde, e amanhã é um dia importante de luta, né, enfim, a gente precisa estar atentas, fortes e unidas e firmes, né, nessa caminhada. Muchas gracias, Michelle, y pues sí, lo has dicho muy bien, unidas, fuertes, y eso es lo que nos tiene que caracterizar, y más que seguir haciendo praxis de resistencias, tenemos que lograr realmente esas conquistas que nos surgen, y hay que lograrlas, pero en eso, al unísono, reconociendo, insisto, las diferentes formas de ser, de existir y de preexistir. Entonces, tenemos mucho que seguir haciendo. Brevemente, Vander, si nos quisieras dirigir a manera de cierre. Estamos contratiempo, pero un minutito, por favor. Gracias. Sim, vou agradecer muito esse momento, trazer Rosa de Luxemburgo, que dizia que se a gente não se movimenta, não sente as correntes que nos prendem, para trazer aqui a importância que tem dessa articulação, desse trabalho, dessas experiências que nos unem mundo afora, e agradecer a possibilidade de estarmos aqui juntos e ver quantas coisas nós temos em comum no debate da interculturalidade, da arte, da cultura, do parto, enfim. Temos muitas coisas que nos integram, que nos unem nesse contexto, cada um num país, né, em lugares diferentes, mas como temos questões que nos unem. Então, precisamos seguir compartilhando e garantindo a soberania dos nossos povos e, ao mesmo tempo, a solidariedade entre os povos, reconhecendo aqui as diferenças, as lutas das mulheres, com todas as questões e as diversidades e singularidades que compõem a nossa belíssima cultura dos povos, né? Então, agradecer mesmo, e acho que a gente vai abrir aqui possibilidades para vocês virem aqui nas nossas atividades, aqui, poder compartilhar um pouco dessas belíssimas experiências que vocês também desenvolvem. Muito agradecida. Muchas gracias, felicidades a todas, la verdad. Fui haciendo un listado precisamente de todos los conceptos y de los temas que van emergiendo y que nos van identificando, insisto, en esta voz que nos hace sentirnos, reencontrarnos e identificarnos preocupadas, pero al mismo tiempo con la esperanza de pasar y transitar del diálogo
Mercosur a la acción. Nos vamos a despedir, no sin antes también agradecer a quienes nos siguen a través de la transmisión de YouTube, pero recordando que nuestro próximo encuentro lo llevaremos a cabo el 26 de abril, teniendo como invitada a la doctora Alicia Herrera, quien nos hablará sobre la descolonizar la vida y ese resistir al sistema hegemónico, que se conecta, me parece muy bien, a partir de esta ronda que tuvimos, de esta mesa. Nos vamos a despedir y solamente quiero agradecer y reiterar, además de a cada una de ustedes, su presencia, su participación, su energía que nos llena de vida y de esperanza para dedicarnos estos minutos a pensar también colectivamente. Agradecerle como siempre a nuestro amigo Carlos Tulio por esta convocatoria tan atinada, tener invitadas más de lo que veníamos haciendo nosotras habitualmente, que somos ya un grupo identificado, a partir de tener también las experiencias y saber escuchar para este mes de abril, así se dedicó el mes de abril a tener invitadas, creo que nos genera y nos motiva precisamente a quienes conformamos este grupo ya a seguir generando sí propuestas, sí debates, pero también pensando en construir en términos, insisto, del reconocimiento a las y los otros, a las otras culturas, a las diferencias, que finalmente la diferencia es la que nos tiene que enriquecer, más que hacernos en un carácter conflictivo. Muchas gracias, y lo que más me encanta es que no importa si sea español, no importa si sea portugués, no importa si estamos en el norte, en el sur, nos abrazamos como siempre, verdadera hermandad. Muchas gracias, un beso, un abrazo y linda noche. Gracias, hasta luego.